Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me que comece com uma citação. A Madeira será aquilo que os madeirenses quiserem. Creio que todos os senhores deputados aqui presentes saberão quem cito e saberão que o autor desta frase proferiu-a no primeiro dia dos seus 13.514 dias na liderança do Governo Regional. A Madeira será aquilo que os madeirenses quiserem. A frase encerra uma promessa e abre caminho a um tempo novo. A um tempo em que os madeirenses e porto-santenses poderiam, após mais de 500 anos de história coletiva, ser donos dos seus próprios destinos. Pois bem, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, que acontece hoje, quase 40 anos após a frase ter sido pronunciada? O diagnóstico é fácil, senhoras e senhores deputados. Os madeirenses continuam a não ser donos dos seus próprios destinos e a razão é muito simples. Após quase 4 décadas de governação, o PSD Madeira hipotecou a autonomia, tão duramente conquistada através de uma luta de séculos ao terreiro do Paço. Em 2011, após mais de uma década de governação despesista, a raiar a irresponsabilidade, o Governo Regional assinou um ruinoso contrato de assistência financeira que impediu que os cidadãos da Madeira e do Porto Santo continuassem a ser donos dos seus destinos. Todas as despesas passaram a ser controladas por Lisboa, transformando o Governo Regional numa espécie de gestor. Janeiro de 2016 marca a saída do plano e, quando se pensava que o autodenominado novo PSD iria voltar a pronunciar a frase promessa, eis novamente confrontados com um baixar de braços, fruto das necessidades financeiras prementes. Se não, repare-se, senhoras e senhores deputados, o novo hospital só é possível se Lisboa apoiar. O ferry só é possível se a República apoiar. O avião cargueiro, tão solenemente anunciado na quinta vigia, só é possível se a República apoiar. A Madeira não exerce as suas competências em matérias fiscais, promovendo uma baixa de impostos real, que fomente a atividade económica e que permita uma recuperação visível do emprego. Senhoras e senhores deputados, o velho PSD entregou a autonomia ao terreiro do Paço, após o povo da Madeira lhe ter confiado. O autodenominado novo PSD prefere não a resgatar. No tempo do tal velho PSD, ainda se assistia a uma postura reivindicativa, embora, em alguns casos, essa mesma postura tenha assumido contornos exagerados. Neste novo PSD, o autodenominado novo PSD, nem isso acontece. É o que se nota, é uma postura de resignação que transforma secretários regionais em meros guarda-livros, que transforma reivindicações legítimas dos madeirenses e porto-santenses em detalhes de estratégias negociais, é que a todos nos ultrapassam. Espanta-me, senhoras e senhores deputados, a forma convicta como dirigentes do velho PSD, que habilmente transitaram para o novo PSD, defendem agora o contrário daquilo que antes defenderam, ou seja, há 2 anos eram acérrimos apoiantes de uma estratégia de confronto e hoje apoiam a passividade como estratégia. Entre esses dirigentes estarão alguns de vós, senhoras e senhores deputados, do PSD, mas permitam-me que deixe às vossas consciências a razão para a incoerência política. Perante o cenário, o Governo da República, agora liderado por uma estranha coligação informal, constituída por adversários de sempre a quem a cola do poder uniu temporariamente, bate palmas de contentamento e vai adiando, por tempo indeterminado, o cumprimento dos deveres de solidariedade e princípios como o da continuidade territorial. Para que a pressa, pensa o Primeiro-Ministro do PS, quando nem os interessados a têm? Para que a pressa, senhoras e senhores deputados, quando falamos de detalhes negociais e não de reivindicações legítimas de todo um povo? Para que a pressa, quando o próprio Governo Regional se dedica exemplarmente a desenvolver uma praxis política feita de anúncios e de planos de intenções? Para que a pressa, senhoras e senhores deputados, quando este é o tempo do vazio de ideias, de crença e de capacidade de luta? Para que a pressa, quando alguns dos partidos da Madeira, que na Assembleia da República, nos nossos dias, deixam de exigir aquilo que
propagandisticamente exigiam na Madeira. Se não, vejamos um exemplo, senhoras e senhores deputados. Em junho de 2015, o PS Madeira deu entrada neste Parlamento de uma proposta de resolução à Assembleia da República, mandatando-a para que legislasse sobre a redução do IVA, após o término do PAEF. Passaram pouco mais de 6 meses e, entretanto, após a mudança de governo em Lisboa, o PS Madeira retirou a dita proposta. Então, para que a pressa se alguns partidos da oposição regional invertem tão facilmente o seu discurso político, sobretudo quando na capital estão representados ao mais alto nível, dedicando-se a construir manchetes para a imprensa, que mais cedo do que tarde são esquecidas pela voracidade dos dias? Para que a pressa, deve pensar António Costa, perante o cenário que lhe é apresentado? Para que pressa, deve pensar a doutora Catarina Martins, quando o seu deputado eleito pelo Círculo da Madeira não tem uma palavra para defender os imigrantes madeirenses afetados pelo desmoronar do Banif? Senhoras e senhores deputados, a pressa existe. Os madeirenses e porto-santenses têm pressa de recuperar a autonomia, têm pressa de ver a economia crescer, têm pressa de ter emprego que se possa realizar em pleno enquanto cidadãos, têm pressa de ouvir quem governa falar-lhes a verdade. Os empresários têm pressa de ver a economia crescer, fazendo com que os seus investimentos comecem a dar frutos. Os jovens da Madeira têm pressa para definir o seu futuro. O tempo é hoje de recuperar a autonomia sequestrada. É de utilizar a autonomia fiscal em prol dos madeirenses, de começar a concretizar tudo aquilo que vem prometendo, de dar passos largos na adoção de uma nova política de desenvolvimento regional, de dar passos efetivos para que os agentes culturais tenham acesso a programas de apoio nacionais e não têm acesso a eles. Agir, eis a inteligência verdadeira, escreveu Fernando Pessoa no seu livro do Desassossego. É tempo de voltar a pronunciar a frase: a Madeira será aquilo que os madeirenses quiserem.